Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a Santa Palavra em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Vamos fazer uma leitura responsiva da Palavra do Senhor, dos versículos 16 ao versículo 26, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26, leitura responsiva. Exortação a viver segundo o Espírito. Leamos: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que as que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Senhor, obrigado pela sua santa palavra. Graças a Deus que a sua palavra que edifica, que salva, palavra que condena, palavra de misericórdia, de juízo, de justiça. Ó Deus, tenha misericórdia primeiramente do seu servo aqui. Ajude o seu servo a falar da sua palavra e ajude também aos meus irmãos, às minhas irmãs, para que possamos dividir, Pai, esses ensinamentos oriundos da sua palavra. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o pastor deu como título dessa mensagem: a batalha interior e a vida vitoriosa em Cristo. Nós sabemos que a carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo para defender o evangelho da graça, do legalismo dos judaizantes. Os judaizantes eram judeus cristãos que, depois de Paulo ter fundado igrejas ali na Galácia, eles vieram introduzir a observância da lei de Moisés, e eles falavam que
para você ser salvo, não bastava você crer no Senhor Jesus, mas tinham que agrupar outras coisas, como fazer a circuncisão, como obedecer mandamentos da lei de Moisés. E se assim não fosse, meus irmãos, eles nem poderiam pertencer à igreja. E o apóstolo Paulo, não podendo estar presente lá na Galácia, ele faz essa carta. Paulo esteve nessa região da Galácia, que hoje corresponde à Turquia, e ele lá fundou várias igrejas na sua primeira viagem missionária. Ele esteve na Antioquia da Psídia, ele esteve em Listra, ele esteve em Icônio, ele esteve em Derbe. Lá ele funda várias igrejas, e essas igrejas estavam sob ataque desses judaizantes, desses judeus cristãos, querendo acrescentar coisas à suficiência de Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, não era suficiente para ser salvos. Então, a razão dessa carta é exatamente o apóstolo Paulo fazer uma defesa do Evangelho, uma defesa da justificação pela graça. O foco aqui, irmãos, é exatamente esse. Paulo já tinha ensinado ali para os Gálatas que o homem é salvo pela fé em Jesus Cristo, independente das obras da lei. É graça, é favor merecido. E nós lembramos as palavras do Senhor Jesus lá em João 8,36, que ele fala: se, pois, verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Aqui já está, nas palavras do Senhor Jesus, implícito, que se Jesus liberta uma pessoa através da fé, ela é livre. Você não pode colocar peia sobre a vida dela, você não pode colocar nada sobre a vida dela, porque a obra do Senhor Jesus é suficiente. O Evangelho me liberta, mas me faz servo de todos. Olha que coisa, irmãos. A partir da hora que eu sou salvo, que eu sou liberto, que eu sou servo, eu começo a servir às pessoas. Então, saber usar a liberdade, saber usar essa liberdade, quer dizer, vigiar constantemente, né? Isso é importante na vida cristã. Eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pelo favor imerecido, mas eu tenho que saber usar essa liberdade. A pergunta é: como vive um cristão liberto? O cristão que foi salvo pela graça, o cristão liberto, o cristão que foi salvo pela graça, ele não usa o legalismo, ele não usa o esforço humano, ele não vai usar obediências às tradições, às regras, como meio de obter o favor de Deus. Ele crê em Jesus Cristo. O cristão que foi
foi salvo, ele vive não pela libertinagem, que é uma liberdade sem limites. O cristão que foi salvo, ele não foi salvo para pecar. João 8,34. Todo aquele que comete pecado serve ao pecado. Veja, irmãos, o mesmo teor da liberdade dessa carta. Essa carta de Gálatas é conhecida como a carta da liberdade. A mesma carta que me dá liberdade, ela me dá compromisso. Eu não devo ser inconsequente. Mas o cristão que foi liberto, ele vive por uma nova vida. Ele vive por andar no Espírito. Ele vive livre da lei. Ele vive como uma nova criatura. Então, todo crente verdadeiro enfrenta essa luta, porque ele tem uma natureza pecaminosa, irmãos. Ele tem uma natureza lá do Éden, adâmica. Ele herdou isso, nós herdamos isso, nós temos pecados. Quando Paulo fala de carne aqui, ele está falando de natureza pecaminosa, aquilo que nós herdamos. Mas existe esse enfrentamento, essa luta da carne, dessa nossa natureza pecaminosa, versus o Espírito Santo. É aquele advogado que Jesus deixou, o advogado que não cobra honorários, o advogado que nós não temos custas processuais. Esse advogado, o Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, que o Senhor Jesus deixou quando foi, ele nos ajuda nesse embate carne e espírito, espírito e carne, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa em Jesus. Essa é a questão. Então, quando nós olhamos o contexto dessa carta, a gente olha que no versículo 5:1, o apóstolo Paulo fala: estais, pois, firmes na liberdade. O contexto da carta desse capítulo 5 é a liberdade. O versículo 1 fala que Cristo nos libertou. O versículo 5:13 fala que essa liberdade não é desculpa para o pecado. Olha só, irmãos, a mesma carta que traz a liberdade, ela traz um compromisso do cristão para que ele tenha a responsabilidade de afastar da vida dele o pecado. E no versículo 5:14 desse contexto, o apóstolo Paulo fala que toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus deixou, os 2 mandamentos, resumindo, né? Então, Paulo vem aqui nos apresentar 2 caminhos: a vida segundo a carne, e aí nós não podemos esquecer que o mesmo apóstolo Paulo, lá em Romanos, nos fala que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. E a vida segundo o Espírito. Então tem 2 proposições aqui para que nós venhamos a pensar, a trilhar, né?
precisamos ter um olhar. A evidência da verdadeira liberdade cristã é uma vida governada pelo Espírito Santo, que vem mortificar as obras da vida. Então, o pastor divide essa mensagem em 4 pontos. E o primeiro ponto é o princípio da vida espiritual. E aí o apóstolo Paulo fala lá no versículo 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo fala, usando aqui uma conjunção adversativa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão mais, viva a sua vida em espírito, ande a sua vida em espírito, que a nossa vida tenha um estilo de vida no espírito. Essa é a questão aqui. Conduza a sua vida. Ele está falando assim, ó Gálatas, que o estilo de vocês seja um estilo de priorizar o Espírito que você recebeu, que nós recebemos. E essa palavra concupiscência é um forte desejo, irmãos, de fazer o que Deus não quer que façamos. Então, quando ele fala, não cumprireis a concupiscência da carne, ele está alertando, ó, aquilo que você tem desejos, que é contrário a Deus, você afasta da sua vida. E a verdade central disso aqui, que a vitória sobre o pecado não vem do esforço humano, mas da dependência do Espírito. Irmãos, isso aqui tem 2 lados que eu estou enfatizando. A mesma teologia, a mesma visão reformada, que fala que nós vencemos o pecado pela graça, é a mesma teologia que vem nos afirmar que o pecado nos leva ao afastamento de Deus. Então não podemos confundir. Não é pelo esforço humano, beleza, eu não preciso me esforçar. Não é isso que falamos, irmãos. O que nós temos que ter na nossa mente é que nós temos que ter um relacionamento cada vez mais íntimo com o Espírito Santo, para que a obra salvadora do Espírito Santo em nossas vidas venha agregar valores, para que nós venhamos fazer frente ao pecado. A questão é essa. Aí o apóstolo vem falar, por que nós precisamos andar no Espírito? E o versículo 17 responde isso. Porque a carne cobiça. Olha, a carne cobiça. Outras versões falam a carne luta, a carne deseja, a carne milita. Um termo assim já de guerra, né? Contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Quer dizer, o cristão tem que estar ciente que existe um campo de batalha, que ele está num campo de batalha e que ele precisa
de um instrumento, de vários instrumentos, como oração, leitura da palavra, comunhão, jejum, ele tem que ter vários instrumentos que vai fazer com que ele vença essa luta e viva vitoriosamente. Essa é a ideia, irmãos, essa é a ideia. Porque na verdade, irmãos, a nossa carne não quer as coisas de Deus. Nossa natureza pecaminosa está em guerra com as coisas de Deus. Aí o irmão vai perguntar: mas por que eu sou crente então? Eu sou crente porque me fizeram crente. Porque o Espírito Santo fez essa obra por mim. Não foi eu que fiz. Não foi eu quem fez essa obra. Foi alguém que fez por mim. Hoje foi muito explorado isso aqui na escola dominical com o irmão Anderson. Explorou isso aqui hoje. Então, ele falou de regeneração, né? Novo nascimento. Esse conflito só o crente tem. Então, disso depreende-se, irmãos, que quem não é crente, ele não se importa de maneira geral, e pode importar até com certas coisas morais. Não vou generalizar aqui não, mas ele não se importa às vezes com mentira, que para o crente é significativo. Então, eu não consigo vencer essa guerra sem o Espírito. Por isso que o Senhor Jesus fala, irmãos, lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E não podemos mesmo. Não tem condição. E aqui, o Senhor Jesus, existe aqui uma pergunta: como tem sido o nosso alimento diário? Isso é uma reflexão para mim e para nós. Nós, certamente, nós temos alimentado, né, de arroz com feijão, de celular, isso é uma verdade, né? Agora, como é que tem sido o nosso alimento espiritual diário? Será que eu estaria suficiente armado para enfrentar os desafios dessa luta carne e espírito? O Senhor Jesus, em conversa lá em João 4:34, ele fala que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e completar a sua obra. Veja o alimento dele. O alimento dele era fazer a vontade do Pai. A pergunta é, diante de tudo isso, o cristão ainda luta contra o pecado? A luta do cristão contra o pecado é a evidência de vida espiritual. E olha, irmãos, é uma luta constante. Lá em Romanos 7, do 22 ao 25, o apóstolo Paulo fala assim: porque existe um conflito muito grande nessas palavras aqui. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Vejo nos meus membros outra lei. Essa lei produz guerra, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Miserável homem que sou, o apóstolo fala. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele
E ele termina falando assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Veja, irmãos, a complexidade que é isso. Mas Deus não nos desampara, Deus nos dá o Espírito Santo. E aí o apóstolo, continuando esse primeiro ponto, no versículo 18, ele fala assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ele constata isso. Aquele que é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Quer dizer que nós temos um GPS. Nós temos um GPS que nos alerta, que nos conduz, que nos avisa de situações que está por acontecer. E esse GPS é o Espírito Santo. Mas, irmãos, o segundo ponto é a manifestação da carne, as obras do pecado, do versículo 19 ao versículo 21, que vem aquela lista que nós conhecemos muito bem, que nós estudamos. E o apóstolo fala: as obras da carne são manifestas, as quais são, Paulo enumera, pecados visíveis, para mostrar o resultado natural da natureza humana caída. Quem de nós, já não se viu identificado com algum ou alguns desses pecados, E aí ele começa a listar um monte ou vários pecados aqui que o pastor agrupa em, por exemplo, pecados sexuais. E tem, por exemplo, adultério, que engloba a fornicação, a masturbação, o incesto, a homossexualidade. Isso aqui são pecados sexuais. A lascívia, Irmãos, esses pecados, infelizmente, adentraram de maneira forte na igreja do Senhor Jesus. Não sei se os irmãos, e eu vou falar aqui de adultério, não sei se os irmãos tiveram conhecimento do que aconteceu na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, quarta-feira. Alguém sabe disso? Ninguém sabe, Então, na cidade de Ipatinga, na quarta-feira, Minas Gerais, um pastor morreu em adultério dentro do hotel. Teve um infarto súbito e ainda levaram a mulher, o pastor vai reconhecer o corpo dele. Muito triste, irmãos? Mas isso adentrou nas igrejas. Então, se a gente não tiver cuidado com isso, lá em 1 Coríntios 5, nós temos outro tipo de pecado, que é o incesto, que é um indivíduo da igreja lá que estava mantendo relação com a mulher do pai dele. E o apóstolo Paulo fala e eles estavam ainda, a igreja de Corinto estava ainda se jactando daquilo e não estava punindo o cara. E o apóstolo Paulo fala para entregar a alma dele para Satanás, para ver se o corpo seja depois restaurado, Mas então
Então, irmãos, nós vivemos isso e parece que existe uma normalidade. Aí você pega a parte do homossexualismo, que hoje é normal, querem fazer nós acreditarmos que é normal. Você tem que ter toda uma habilidade para lidar com isso. Então, são pecados da carne que a palavra de Deus condena. Nós não estamos aqui assacando contra A, B, C, D, Y. Não. Nós estamos falando que a palavra fala que nós acreditamos nessa palavra. Dentro desses pecados sexuais, você vê a lascívia. A lascívia, irmãos, é um desejo de você alimentar seus pensamentos pecaminosos. Isso é muito comum hoje. 30% dos crentes têm acesso à internet para ver coisas libidinosas. E tem um segmento de mulher também que faz isso. Estou falando de crente. Não estou falando de ímpio. Então, meus irmãos, se a pessoa continuar nesse processo, a palavra garante que ele não vai herdar o reino de Deus. Eu não estou falando aquele cara que escorregou, nós vamos chegar nisso. Estou falando aquele hábito normal, pessoa que não pode ficar sem aquilo. Temos os pecados religiosos, a idolatria, que não é só você curvar diante de uma imagem, mas é uma idolatria por várias coisas, como o dinheiro, por exemplo, né? Temos o pecado da feitiçaria, que são as práticas ocultistas. E o pastor aqui pega outro item, que são pecados relacionais. E ele fala em inimizades. Inimizades são pessoas, irmãos, que criam problemas com facilidades. Pessoas que machucam outras pessoas. Nós temos a palavra porfias. Isso aqui é muito comum, irmãos. Porfias é quando você começa a brigar por futebol, você brigar por política, por filosofia. Isso é muito comum. Muito comum. Eu preguei num velório de uma pessoa que era parente meu, em Campo Grande, que a irmã não estava falando com o irmão por causa de política, e morreu assim, irmãos. E morreu assim. E aqui o apóstolo está alertando que nós não podemos ficar propagando isso em igreja, brigando com A, B, C, D, porque isso, por causa daqui. Não cabe a nós essas coisas. Ciúmes, outra obra da carne, né? Muito perigosa. Iras, pessoas que mantêm aquela ira, descontrole, né? E às vezes a pessoa mantém aquela ira, ela não resolve o problema e mantém aquilo, né? A palavra fala que a ira não pode continuar quando o sol se põe, né? Resolva, que a pessoa vai propagando aquilo, cria, como Hebreus lá fala, raiz de amargura, que fica nutrindo aquilo. Então a palavra fala que se você ficar nutrindo aquilo, você está em um estilo de vida. E se você morrer naquilo, a palavra está falando que você não vai herdar o reino do céu. E nós coisas têm que ser resolvidas. Mas tem pecados sociais, bebedices, né? Glutonarias, pessoas que vivem para comer, né? Não cuidam do corpo, né? E aí Paulo conclui: os que tais coisas praticam
não herdarão o reino de Deus. Isso indica prática contínua, como eu falei. A pessoa pratica aquilo. A pessoa que está com raiva e não perdoa, ela está praticando aquilo. A gente não se atenta para isso, irmãos. A pessoa está praticando aquilo. Uma vez eu estava falando com um crente, ele disse assim para mim: não, comigo é assim. Eu sabia que você vinha aqui, porque eu não levo desaforo para casa. Mas você já levou, meu irmão? Que isso? Você já levou? Irmãos, isso não é crente. Nós não somos perfeitos, mas isso não é de crente. Você está alimentando o processo e você está na iminência de, se alguma coisa fatal acontecer com você, você ir para o inferno. Porque já é um estilo de vida. A pessoa que não perdoa por um mês, 2, 3, 4 anos, ela tem um estilo, ela está vivendo assim, ela está vivendo com raiva. Então a gente precisa ter uma percepção dessas coisas, que parece que não são nada, mas que a palavra garante que são. Pergunta: o crente pode cair em algum desses pecados? Resposta: sim, mas não viver neles sem arrependimento. Aqui está a questão, meus irmãos. Sem arrependimento. Qual é o sinal do perigo espiritual? Olha aqui, ó, importante isso. O pastor coloca aqui: qual o sinal desse perigo espiritual? Naturalizar o pecado. Natural. Cauterização da mente. Você fica cauterizado. E eu lembrei, meus irmãos, nessa mensagem, quando eu estava fazendo, eu lembrei de um escritor cristão que vendeu 20 milhões de livros. Esse escritor é Philip Yancey, muito famoso. Ele tem um livro sobre a graça, muito lindo. Esse cara é um expoente, é um escritor cristão, frequenta igreja. Esse cara veio agora em janeiro. Por que eu estou citando o nome dele aqui? Porque é público. Ele veio em janeiro confessar, irmãos, que ele tinha um caso de adultério com uma mulher casada durante 8 anos. Irmãos, está cauterizada a mente. Está cauterizada. 8 anos, irmãos. Ele é casado, a mulher é casada. E eu lembrei, isso é uma cauterização de mente. Ele veio confessar, se arrependeu. Glória a Deus, Deus é tão bom, né? Que perdoou. Mas e aqueles que não confessam? E aqueles que não se arrependem? Que acham que é natural? A carne sempre produz, irmãos, destruição moral, destruição espiritual e destruição relacional. O que um adultério pode provocar? O que uma fornicação pode provocar? No terceiro ponto, o pastor vem explorar agora a nova vida, a evidência da nova vida, o fruto do Espírito. Versículos 23, 22 e 23. E aí Paulo fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra
contra essas coisas não há lei. Observe uma coisa, irmãos. Paulo não fala aqui de frutos, ele fala de fruto, porque é do Espírito. É um caráter produzido pelo Espírito Santo. Eu vou abordar rapidamente esses pontos. O amor sacrificial e voluntário é decisivo. O Senhor Jesus resume o amor a Deus e ao próximo. Ele resume os mandamentos nisso aqui, só para a gente avaliar qual a importância desse amor. Vai depreender todas as situações outras. O vínculo maior, a perfeição maior é o amor. A identidade do cristão, a identidade do cristão, irmãos, é o amor. O Senhor Jesus fala lá em João 13:35: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer, você vai conhecer um verdadeiro cristão se ele ama o seu irmão. Não dá para a gente ficar com rodeios, ou é ou não é. Alegria. Essa alegria é um contentamento baseado em Deus, não é em circunstâncias. A minha alegria não é porque eu estou bem financeiramente, porque minha família está bem. A minha alegria é uma alegria que ela vem decorrente da minha situação espiritual, que o Senhor me salvou e que Ele prometeu lá em João 15:11: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, a minha alegria, e vossa alegria seja completa. Garantia do Senhor Jesus. Então, é uma alegria que vem de dentro, não vem de fora, não é circunstancial, irmãos. O apóstolo Paulo estava preso, as circunstâncias eram difíceis, as circunstâncias eram carrancudas, mas ele, lá em Filipos, estava cantando louvores, quando aconteceu aquele terremoto lá. Se nós recebemos o Espírito Santo, e se a nossa luta, o Espírito Santo nos auxilia para combater, a gente também precisa, irmãos, exercer essa alegria. Paz. Nós já recebemos a paz, né? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Mas essa paz traduz-se em harmonia com os homens, com Deus, longanimidade, paciência diante de pessoas difíceis. O pregador fala que a pessoa difícil é aquela que se olha no espelho, né? Então tem que ser caracterizado como uma pessoa difícil. Cada pessoa, para um irmão, às vezes, irmãos, é diferente. Você pode achar algumas virtudes em mim, às vezes você não pode gostar de outras, e isso aí às vezes pode criar alguma situação, mas nós não podemos ver por esse aspecto. Nós temos que pensar que todos somos difíceis, e a palavra fala que nós temos que suportar uns aos outros. Essa é a palavra. Temos que suportar. Eu suporto os meus irmãos, os meus irmãos me suportam, porque
porque não tem bom. O Senhor Jesus falou que bom é Deus. Domínio próprio, autocontrole governado pelo Espírito. E aí o apóstolo Paulo vem no versículo 23 falar que contra essas coisas, esse fruto do Espírito, não há lei. O que ele quer falar com isso? Ou seja, a lei jamais condena quem vive assim. A lei não vai condenar quem vive no Espírito. Pergunta: o fruto é produzido pelo esforço humano? Não, é obra do Espírito em um coração rendido. Nós precisamos estar rendidos ao Senhor Jesus, saber que nós não somos nada, saber que tudo vem dele, a rendição total. Como o fruto cresce? Permanecendo em Cristo. Conclusão: o fruto do Espírito é a prova visível da conversão verdadeira. Precisamos ter esses frutos, irmãos. Precisamos ter esse fruto do Espírito. Em quarto lugar, a prática diária da santificação, versículos 24 a 26. No 24, o apóstolo fala assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A nossa natureza pecaminosa foi pregada na cruz. Os benefícios da morte de Cristo são aplicados aos crentes. Versículo 25: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Quer dizer, eu tenho que ser coerente, né? Se eu vivo no Espírito, eu tenho que andar no Espírito. E ele fala lá no 26, sem vanglória. O que eu vou ter vanglória? Que o Espírito Santo foi me dado, a salvação não veio de mim, o arrependimento ele me deu. Que vanglória eu vou ter? Não posso ter, né? Então, a santificação é instantânea. O irmão abordou isso aqui hoje. Não, é progressivo. Claro, nós somos santificados gradativamente na caminhada. Por isso que eu posso cair em algum pecado desse, mas eu não vou viver atrelado a esse pecado. A questão é essa, né? Porque a santificação ela é gradativa. Lá em Filipenses 1,6, a palavra fala que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Quer dizer, nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo Jesus. É o processo, por isso que o irmão Anderson falou hoje aqui, é o processo da santificação através do Espírito Santo. Irmãos, veja como as coisas às vezes são completamente diferentes. Se você olhar a Igreja Católica, ela fala que a santificação é parte das obras. Você tem que fazer obras. Veja como é totalmente diferente. Veja o enfoque que é. Aí leva você a querer fazer um monte de coisa. Você está participando da sua salvação. Você não participa. Você não participa. Qual é o papel do crente? Cooperar obedecendo o Espírito. Conclusão:
reflexão. A vida cristã é uma caminhada diária de morte para o ego e vida para com Deus. Conclusão final. Paulo apresenta dois caminhos: carne e espírito, escravidão ou liberdade, obras e fruto, morte espiritual ou vida abundante. A pergunta do texto não é, veja, irmãos, a pergunta do texto não é: você frequenta a igreja? Não é isso que o texto está perguntando. Mas a pergunta do texto para nós é: quem governa a sua vida, a carne ou o espírito? Interessante essa pergunta, né, irmãos? Para reflexão nossa, né? Aplicações. Examine a sua vida. Existem obras da carne dominando você? Uma pergunta. Abandone o legalismo. Santidade não nasce de regras, mas de comunhão com o Espírito. Alimente a vida espiritual. Como eu falei, palavra, oração, comunhão, sacramentos. O Evangelho não melhora comportamentos apenas, transforma a natureza. Transforma a natureza. Viva dependente do Espírito diariamente. Santificação não é força humana, é dependência de Deus. Irmãos, e eu ia encerrar aqui, mas eu lembrei quando eu estava terminando essa mensagem, eu lembrei de Lutero, irmãos, que Lutero amava muito essa carta, e tem razão porque ele amava. Como eu falei no começo, essa carta é uma carta da liberdade. E Lutero, ele se flagelava, ele se chicoteava frequentemente durante seus anos como monge agostiniano. Ele era um monge na Igreja Católica. Antes de romper com a Igreja Católica e iniciar a Reforma Protestante, Lutero era conhecido por ser um monge extremamente rigoroso e, por vezes, angustiado. Ele buscava desesperadamente a certeza da salvação. Ele fazia autoflagelação, jejuns prolongados, passava noites em vigílias sem dormir e se expunha ao frio rigoroso sem cobertores. Ele achava que isso estava fazendo ele chegar mais perto de Deus. Lutero acreditava que com isso ele poderia aproximar-se de Deus. Até que ele leu Romanos 1,17. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lá no Velho Testamento já estava isso, e o apóstolo Paulo, o garimpador lá das preciosidades do Velho Testamento, ele vai lá e pinça isso aqui e traz para Romanos. E Lutero estava lendo Romanos e pá, achou a liberdade dele. E ele empreende a reforma, né, em função de tudo isso. E eu encorajo os irmãos a ler Gálatas, a carta da liberdade, a grande defesa de Paulo da justificação pela fé. Eu queria terminar
dizendo que o Senhor nos ajuda através do Espírito Santo na luta que nós temos contra o pecado, mas nós temos que ter responsabilidades. Nós precisamos cada vez mais estar agarrado nas vestes do Senhor Jesus, cada vez mais ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus, com a palavra dele, para que esse meio, para que o Espírito Santo cada vez mais faça parte e nos ajude a combater essa nossa natureza pecaminosa. É isso, irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que Deus nos encoraje nessa caminhada que Ele propôs. Eu queria fazer uma oração final. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui. Obrigado por essa mensagem que o nosso pastor preparou. Obrigado porque nós ficamos sabendo que nós temos liberdade em Cristo Jesus, liberdade com responsabilidade, liberdade, Pai, que o Senhor Jesus trouxe, tirando o peso da lei, que nós não conseguiríamos cumprir. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor sabe da nossa natureza, o Senhor conhece detalhadamente a nossa intimidade e sabia e sabe que o Senhor Jesus veio nos trazer um evangelho que nos leva a entender que a sua graça cobre, Pai, aquilo que nós não conseguimos, Pai, realizar. Muito obrigado por isso. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.